Vamos lá, né? Vamos ver o que a raposinha vai dizer hoje. Vamos lá. Do hype não para, mas talvez precise de trilhos. O Kitsune dessa semana é Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, volumes 7 a 11. Tá bem tranquilo de ler. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana... Inclusive, isso aqui é maravilhoso, né? Essa página aqui é muito legal. O mundo ideal é passageiro como a neve. Muito forte. É o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro, mas ou é o só Kitsune. um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Mas é a mesma pessoa. Kitsune e Kitsune são o mesmo. Então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter, @leokitsune, ou manda e-mail para leokitsune@gmail.com. E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado. Inclusive, o Hércules é tão grande, é uma série tão grande, que eu acho que vai acabar a live daqui uns 5 anos e a gente não vai ter terminado esse Hércules, de tanto episódio que tem essa porra. De novos episódios. Ok, eu vou falar agora de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, volume 7 a 11. Eu tava checando ali na Wikia até onde ia o arco. A Wikia diz que o arco vai até o capítulo 99, então são os 2 primeiros capítulos do volume 12. Eu também li, mas não chega a ser tão importante, é só uma ponte pro próximo arco. Então eu tô contando oficialmente que o arco, que é o arco do bairro da Luz Vermelha, digamos assim, ele acaba no volume 11 oficialmente. Então, volume 7 a 11... com 2 arcos completos aqui. O chamado arco do trem infinito e o arco do distrito da Luz Vermelha, o arco dos puteiros. Esses são os arcos que eu vou comentar. Não sei nem se eu vou viver 5 anos. Que eu talvez não fale tanto de eventos específicos nesse podcast. Bom, pelo menos porque live, né? eu, lendo esses 2 arcos, eu comecei a pensar mais na questão estrutural de Demon Slayer. Em coisas que eu comecei a pensar da estrutura de Demon Slayer, do como eu acho curiosa essa estrutura de Demon Lá vem pedradas de Kitsunos. Lá vem. Como ele funciona, como ele dá certo do jeito que eu menos gosto. E é isso que eu vou comentar mais. Eu vou comentar uma coisa um pouco mais macro do que micro. Então, se faltar alguns detalhes, é por conta disso. Eu tô comentando coisas um pouco mais abrangentes e menos específicas, ok? Porra, isso me deixa um pouco decepcionado. Porque, de certa forma, do que ele vai falar, porque eu esperaria exatamente o contrário. Você falar de uma forma mais abrangente no início, onde você está percebendo, onde estão sendo criadas as coisas. Então você, né, vai pegando de uma forma mais abrangente. E agora ele vai ser mais abrangente nos arcos que eu realmente acho que uma abordagem mais temática seria mais legal. Enfim, decisões. Pois bem, depois dos eventos que a gente já comentou nos 2 últimos podcasts sobre Kimetsu no Yaiba, tem uma ordem, se eu não me engano, tem uma ordem do Muzan que ele acaba com todos os rankings mais baixos, tirando um demônio, que é o que vai aparecer nesse arco agora do trem. E ele dá a ordem que ele quer que mate Hashiras e que mate o cara dos brincos. Se eu não me engano tem isso. Então tem a questão de matar o cara dos brincos. E aí você tem o pessoal se recuperando no pós-arco que a gente acabou de ler. E o moleque pensando no poder dele, o Tanjiro pensando no poder dele, pensando na tal dança que ele lembrou do pai. Todo aquele bullshit que ele do nada lembra. Ah, o meu pai tem um bagulho que ele sabe fazer. E eu também sei, porque eu lembrei agora. E aí ele pergunta sobre isso, porque é um poder de fogo. Eu falo, bom, um cara tem um poder de fogo, vai falar que o cara tem poder de fogo. E assim começa o arco. E eu já achei esquisito isso quando eu comecei a ler esse arco. Porque ele meio que começa do nada. Ele meio que é realmente uma pessoa chega, depois de mais essas coisas de Kimetsu no Yaiba que acontecem de repente, né? Porque tudo é muito repentino em Kimetsu no Yaiba, tudo é muito atropelado em Kimetsu no Yaiba. Então o moleque fala com a menina, ele conhece a menina, ele passa algum tempo com ela, só que a gente sabe que são, sei lá, meses de recuperação, mas não mostra meses de recuperação, não é a sensação de leitura de meses de recuperação. A sensação de leitura são 2 páginas, 3 páginas, um capítulo.
E a gente, nesse espaço mais ou menos de um capítulo, o Tanjiro mudou a vida dessa menina, completamente. Mudou a maneira como ela encara a vida com o jogo de cara ou coroa. Mas tudo bem, é mais uma dessas coisas, vai ter vários exemplos ao longo de todos esses volumes que eu vou comentar aqui, que eu poderia ficar pensando de... eu vou falar alguns exemplos específicos, mas eu poderia pensar vários exemplos de isso aqui devia ter sido desenvolvido de verdade e simplesmente não foi. O autor, a autora, não sei, simplesmente diz pra gente que isso existe ou que isso aconteceu e a gente tem que aceitar. Beleza. Mas você estruturar um arco desse jeito é estranho. É isso que eu achei esquisito de começo. Porque realmente... Não, mas então, isso... Já vou começar, então. Posso começar, então? Já posso começar, então? O que eu entendi, tá? Do que o Muzan fez e porque eu acho interessante o que ele fez quando ele descarta a casta menor. Quando ele... O que acontece ele se reúne com a casta menor, né? E aí ele fala, olha, vocês não estão entregando. Olha só o que acontece. Ele simplesmente diz, vocês se tornaram vampiros, pá, muito legal, gosto de vocês, pá, vocês são os vampiros que, né, eu que passei o poder, vocês têm um desejo de ter o meu sangue, beleza, blá blá. Mas vocês não estão entregando o que eu esperava. Vocês não estão entregando o que eu esperava. Vocês não estão batendo a meta. O rendimento está baixo. E eu, como chefe, só quero os melhores comigo. Eu apenas quero os melhores comigo. E aí ele vai dando meio que chances, né? Com muitas aspas, para que cada um demonstre o que pode, né? E aí cada um tem uma reação. Um cara foge, outro... Enfim, acontece várias coisas e sobra uma pessoa que é a menina que fala, olha, se eu morrer por você tal, morrer nas suas mãos seria um grande... uma honra, blá blá, porque eu queria como você. Ele vai, joga o sangue dele nela e ela se torna mais forte por causa disso, né? A mina que veste a camisa da empresa, isso aí, muito bom, Dante. Então, eu realmente não acho que foi tipo, ele só chegou lá e matou os Minions. Tem um porquê disso acontecer. Não foi só pra mostrar, tipo, olha só como o Muzan é muito forte. Olha só como é que o Muzan é o... Olha lá como ele é do mal. Não é tipo... Porque isso é uma coisa... Quando o Diego tava falando que ele comentou isso... Isso é uma coisa que acontece realmente muito em histórias no geral, não só em mangás. Que é... O cara mata um serviçal dele, alguém que tá abaixo dele, só pra mostrar que ele é forte. Só que aqui eu não achei que foi isso. Eu achei que teve um objetivo, tanto... que o arco tem o que acontece ali tem um real efeito pro que acontece no arco, né? Que é exatamente ela, a menina, que é o chefão. Boa parte do arco do trem, né? Então tem consequência aquilo. Não é só tipo, olha só como ele é malvado. As coisas têm consequência. Então eu acho que é um pouco diferente do que acontece. E o Muzan fazer isso, eu acho que é interessante e também tem enfim. Eu não sei se vocês pararam muito pra pensar nas transformações físicas do Muzan que acontecem durante o mangá, mas eu acho bem interessante também. Tem coisas pra serem comentadas aí também, mas eu vou deixar mais pra frente, que eu preciso ainda ver mais disso. Realmente olha, tem um cara que tem um poder parecido. Vai falar com ele. Aí eles vão num trem e começa uma treta. E esse é o arco, é uma treta. É um arco que se resume a 2 lutas dentro de um trem, em um volume e meio. E aí um Cavaleiro de Ouro morre e a gente tem que chorar pela morte do Cavaleiro de Ouro. Isso me lembra muito Lost Canvas, inclusive. Lost Canvas tem uma estrutura muito parecida, muito repetitivo, né? Mostra um Cavaleiro de Ouro, a história fala, como ele é foda, e aí ele morre. E é isso, ad infinitum. Quase é assim no Kimetsu no Yaiba do que eu li até agora. E foi interessante ler 2 arcos ao mesmo tempo. É bom que eu tenha pegado não só o arco que virou o filme, como o próximo arco seguinte. Porque tem um padrão.
E o padrão é a não estrutura. Não exatamente tem uma estrutura em Kimetsu no Yaiba. Não exatamente tem um, digamos, um ponto A a ponto B. Porque o que você tem é uma vontade generalizada do Tanjiro de ajudar a irmã, recuperar a irmã, qualquer coisa próxima disso, fazer ela voltar a ser humana e talvez se vingar do Muzan. Então é uma coisa bem ampla. E o Muzan não tem exatamente um plano. Ele fala no fim desse período todo, inclusive naqueles capítulos que eu não vou comentar aqui exatamente, capítulos 98 e 99, que ele não gosta de mudança. Então não tem um plano de dominação. Ele é um cara, ele come pessoas, né? Ou pelo menos não tá exatamente explícito que existe um plano final. Então o que tem é um vilão que quer matar o mocinho. E o que a gente tem estruturalmente é, eles vão em algum lugar por conta de uma missão e são atacados. Não exatamente eles vão nessa missão porque com essa missão eles vão desbaratar uma operação X que é importante para o grande plano do Muzan e por isso eles precisam fazer isso primeiro como um primeiro passo. Não tem isso. Tem, bom, e a gente tava aqui e surgiu uns caras. E eles são demônios. É tão resumido, é tão ligeiro, o que pode ser visto como um ponto positivo, claro, mas é tão ligeiro e acelerado que a coisa que acontece logo no fim do que a gente comentou é ele acabar com os rankings baixos, o Muzan no caso, né? Então agora a gente só tem demonião fodão. A gente não tem Cavaleiro de Prata. A gente só tem, mais uma vez, né? Agora do mal, ok? Antes da metáfora do Viu o lance que tinha. Que a gente, né? Que eu tinha comentado ontem. Com o lance da. Tá muito preso ao pattern, então. Isso aqui claramente é isso, sabe? Eu pelo menos não parece pra mim que é uma decisão arbitrária, sei lá, de uma. De um editor falando, porra, esses bonecos aqui, cara, esse bagulho de casta menor, sei lá, mano. Se lembra dessa porra aí, fica só com os fodão aí que teu mangá vai ser cancelado. Se você ficar enrolando muito. Não me passa essa impressão, tá ligado? Cavaleiro de Ouro do Bem, agora é Cavaleiro de Ouro do Mal. Você não tem Cavaleiro de Prata, você tem só os Cavaleiros de Ouro, só 12 casas agora. É isso, ele cortou todo o processo intermediário. Antes da metade do mangá, porque tem que lembrar que o mangá tem só 22 volumes, o mangá acabou. Então ele cortou todos esses intermediários e a gente só tem o grupo principal do vilão principal. Só que não tem exatamente um plano. É interessante esse arco do trem pra você perceber como... Eu quero ver o quanto isso vai se tornar um padrão. Porque é um padrão nesses dois arcos que eu tô falando agora. Realmente eles vão pra um lugar e surge uma treta. E eles lutam. Mas enfim, voltando pro próprio arco, o que a gente tem é o Tanjiro sendo jogado pra falar com o Rengoku, porque o Rengoku tem poderes relacionados com fogo, e ele pode saber o... Inclusive, eu não terminei de ler o mangá, tá? Vou deixar... Eu esqueço de comentar isso no início. Eu não terminei de ler o mangá, então, por favor, não me dê spoilers, tá? Mas se realmente isso for um padrão dessas pessoas morrerem, dessa galera da alta patente do lado dos humanos morrerem, eu tenho uma teoria sobre isso. O que é isso? E aí o cara fala que... Que dado do que eu já falei, eu acho que vocês já sabem o que eu quero dizer. Não, eu não sou o Hashira do Fogo, eu sou o Hashira das Chamas, ou qualquer coisa próxima disso, e que ele não conhece nada sobre esse Hinokami Kagura, que é o bagulho do Tanjiro, mas tudo bem! Eu posso ser o seu mestre, vocês são os meus sucessores, vambora, E é tudo desse jeito, é tudo vambora, vai ser legal, vai ser da hora! E assim, a relação que ele tinha com os moleques era zero. Com o Tanjiro, por exemplo, tinha lá aquele julgamento, e ele meio que, assim, distanciadamente, imparcialmente, olha e fala, não, mas o lógico seria você cortar a cabeça da Nezuko, né? E é só isso, essa é toda a relação que eles têm. E esse é um grande problema, porque a gente vê o cara, e o cara é um cara estiloso, porque, né, esse é o legal desse personagem, você tem uma belíssima capa do volume 7, o cabelo dele é diferentão e tal, você olha pra ele e você pensa, esse cara tem poder de fogo. E ele tem o seu carisma natural, porque ele é esse cara com energia e tal. É um, vamos dizer que ele é uma espécie de proto-Kamina do Gurren Lagann, só que ruim. Ai, Kitsune, no... Ai, nada... Caralho. Não, por quê? É tipo isso. Por quê? E a gente não tem o tempo não, de ter essa relação com esse cara. Só que seria importante ter essa relação com esse cara. Porque esse é um arco curtinho feito pra esse cara morrer. Pra esse cara ter um momento de glória foda e a gente, meu Deus, o Rengoku, ele morreu. A gente deveria ter esse momento, só que o mangá não dá tempo disso. É como se Kimetsu no Yaiba supusesse que como ele ticou as caixinhas do checklist,
você sente o que você deveria sentir. Então ele falou num certo ponto que agora vocês são os meus sucessores, ou qualquer coisa que o valha, então você já criou uma relação em que esses personagens são... O Rengoku é um mentor pra esses personagens. E logo, se ele morrer, é um impacto tão forte quanto a morte do Jiraiya no Naruto. Só que não é assim que funciona, você precisa dar tempo. Você precisa criar uma relação com ele. E a história simplesmente não cria essa relação. A história... Então, sim. É muito... Se você for querer fazer a comparação, é muito mais o Kaito do que o Kamina. Porra, o Kamina é um personagem muito importante da história, né? Faz mais sentido o Kaito, assim. Até pelo tempo que ele tem, né? Supõe que você já tem essa relação quando ela não criou essa relação. É como se Kimetsu no Yaiba contasse com o fandom. Porque o fandom faz isso. O fandom cria relacionamentos muito fortes com personagens que nem sempre a história criou toda essa importância. Porque o fandom tá eternamente discutindo e criando um ciclo de discussões infinitas baseadas nas próprias discussões e que acaba que certas coisas que não são tão importantes na história per se são muito importantes pro fandom. Então é como se Kimetsu no Yaiba contasse com o fato de que o pessoal vai gostar do Rengoku, vai fazer fanart do Rengoku, vai shippar o Rengoku com alguém e vai criar uma expectativa muito forte, assim que viu, né? Todos os Hashiras e tal, viu o cara e falou, caralho, esse cara é... Não, então, mas... Acho que isso aqui é uma coisa que não é medível, né? Não sei. Foda. Eu quero muito ver a Bankai desse cara. E aí, quando ele aparece, ele já é muito foda e todo mundo tá na expectativa e ele morre. Ele morre e... A minha voz morreu enquanto eu falava. Ele morre e todo mundo vai ficar muito triste. Porque a pessoa já completou todos os passos do relacionamento. E não é assim que funciona, simplesmente. Mas enfim... Esse é o meu maior problema com esse arco. Tem outras coisas, tem outras coisinhas aqui e ali que eu tenho problema. Eu gosto, por exemplo, de parte do esquemão dessa história. A parte Inception da coisa. Que eu acho que tinha potencial e não foi aproveitado. Podia ter sido aproveitado e simplesmente não foi aproveitado. Porque você tem aquele bagulho que todo mundo entra no trem e dorme. E aí o demônio, que é Enmu o nome, tem esse poder de entrar nos sonhos e tal. Que tem uma coisa que é muito interessante lá pro fim que eu comento daqui a pouco. A parte dentro dos sonhos poderia ser uma parte interessante se tivesse sido explorada. E certas coisas ainda são mais ou menos interessantes. Poderia ser uma chance, por exemplo, de a gente ter um desenvolvimento, ou um redesenvolvimento, ou uma retconização do desenvolvimento que não existiu do Tanjiro com a própria família. Porque a gente tem essa coisa de ele ver a família dele no sonho e ele fica feliz, mas ele fica aquele negócio de, não, mas não é minha família de verdade e tal, eu não posso ficar aqui pra sempre porque é uma tentação muito forte. Isso poderia ter sido melhor trabalhado por mais tempo, a gente sentir o trabalhado por mais tempo é a coisa que eu mais vou falar nesse podcast. Isso poderia ter sido trabalhado por mais tempo. E Sim. Não foi muito curto, né? Mas tem certas coisas, por exemplo, quando a pessoa que entra no sonho do Tanjiro e vê um céu azul bonito, ele percebe que esse céu azul é uma representação da bondade do Tanjiro. Que é a única coisa, como é que eu posso dizer, consistente em Demon Slayer. É o fato de que o Tanjiro é o melhor ser humano que já pisou, pelo menos no arquipélago japonês. Então isso é legal, essa representação onírica de qualidades do personagem dentro dos sonhos dele, essa representação visual e tal. Isso é legal. Mas aí você tem momentos, por exemplo, em que o Tanjiro, se eu não me engano, vê a caixa da Nezuko no sonho. O que não faz sentido, porque ele tá vendo um momento em que a Nezuko está viva e ela não podia estar na caixa. E ele, o que é isso? Aí depois acho que ele vê o pai, coisas desse tipo. É óbvio o que tá acontecendo. Você tá dentro de um sonho, coisas sem sentido acontecem. E se você vê, tipo, a Nezuko olhando pra ele falando Tanjiro! Com cara desesperada no meio desse sonho, você saca o que tá acontecendo ali. São triggers da cabeça dele pra tentar acordar ele. E aí vai a narração do mangá e explica. A caixa da Nezuko, o seu pai e não sei mais o que, são 3 coisas, eu esqueci qual é a outra coisa. Eram avisos da mente de Tanjiro, tentando fazer com que ele acordasse daquele exatamente sonho. Isso. Eu sei, eu tô lendo, não é difícil de entender, eu não sou tão idiota assim. São coisas frustrantes. Eu tô pra escrever um texto que eu quero fazer um vídeo pro Meteoro, eu espero que seja meu próximo vídeo pro Meteoro, se eu conseguir fazer a pesquisa a tempo. Mas é tudo baseado numa série de tweets do Sakuda, o Fábio Sakuda, que na época do VideoQuest fez o nosso VideoQuest sobre Gundam, e ele está morando no Japão agora com a Daisy, que também estava no nosso podcast, no nosso VideoQuest. E ele estava vendo uma reportagem na TV japonesa sobre o sucesso do Kimetsu no Yaiba, e tentando explicar as várias coisas que podem ser causas do sucesso do Kimetsu no Yaiba. E tem muitas coisas citadas ali. Uma das coisas que ele fala é que o Kimetsu no Yaiba fazia sucesso já na época da Jump com o público do fundamental. Não era nem o público adolescente, era o público infantil mesmo. Não era um puta sucesso, porque o puta sucesso foi existir com o anime, mas ele tinha uma boa recepção nessa faixa etária mais jovem.
E aí, essas reclamações que eu tô fazendo de... Ah, aqui, eu achei o tweet pra contextualizar aqui. O que tá rolando? Do Sakuda. Eu tava vendo uma matéria sobre o sucesso de Kimetsu no Yaiba na TV. Tem vários fatores, além do boom de estar em alta. Além do boom. Fiquei realmente intrigado, porque não é um case de sucesso. É o maior sucesso da história do Japão em diversas áreas. Vendeu mais tankobons que One Piece, que é considerado um monstro da indústria. E não foi só um ano ruim para One Piece. Teve mais bilheteria que Frozen 2 nos cinemas. Mas durante uma pandemia, os itens colecionáveis esgotam como se fossem tiragens limitadas. Teve mais patrocínio na TV em uma reexibição do que programas de horário nobre tradicionais. Enfim, é um fenômeno muito mais difícil de explicar do que dar créditos apenas ao estúdio do anime. O boom aconteceu em internet do primário, ainda no Shonen Jump. O fator que indicam é a identificação com os personagens, suas imperfeições, medos e a superação. Mas quando se estendeu aos pais, no colateral, os motivos são diferentes. O japonês usado na história é elogiado. Muitos kanjis difíceis se tornam comuns. Em um país com tantas palavras estrangeiras, o texto surpreende os pais. Muitos adultos que leem Kimetsu no Yaiba hoje não liam mangá desde criança. No caso dos avós, alguns nunca leram. E no caso dos adultos, tem surgido muitos fãs secretos. Gente que começou a ler escondido dos filhos. E adultos têm poder de compra. No Japão, usam o termo otonagai. Compra de adulto para quem compra coleções completas ou um grande volume de alguma coisa. Num país como o Japão, onde a balança pende mais para uma população mais velha, isso faz a diferença. Uma história sólida com uma linguagem bonita e que não apela para a polêmica alcança públicos que o mangá não imaginava poder chegar hoje. Os que tinham aversão. Também ajuda você ter toda a história disponível para comprar em livrarias, salvo edições esgotadas pelo sucesso de venda. Imagina você chegar na casa da sua avó e ela ter uma figure da Nezuko em cima da geladeira. One Piece cresceu no fandom otaku. Frozen foi sucesso fora dele. Kimetsu no Yaiba conseguiu os dois. Esse talvez seja o principal ponto a se avaliar. Leitores de livros do Japão gostam mais de japonês mais prolixo. Tem todo um sentido na língua que é diferente do inglês ou português. Os valores dos personagens também podem ser mais interessantes para adultos. Mas eu já vi um historiador falando que leu para falar mal da modinha e não conseguiu. Mas acho que para ter um alcance significativo, precisa chegar às pessoas simples. E isso é mais a forma do que o conteúdo. A beleza dos detalhes não se iguala ao poder da mensagem. Então, interessante, né? Então esse aqui foi o ponto do Sakuda. Tá me tratando como idiota, não se aplicam tanto vovó assim com roupa de quando você ninja. pensa que esse mangá, em parte, e eu tenho certeza que a Jump tem esses dados de pesquisa e fala isso pros autores, em parte ele fazia sucesso com um público muito mais jovem e talvez possa ter sido uma instrução do editor que chegou pro autor, pra autora, tanto faz, e falou, ó, essa cena aqui, o seu mangá, ele faz sucesso com o pessoal de 8, 9, 10 anos. Dá uma explicadinha melhor nessa cena. Não muda nada, mas coloca uns balões de explicação ali, porque pode ficar um pouco confuso. Os caras vão ter esquecido. Isso foi uma semana atrás. Explica aqui, por favor. Pode ser. Eu só posso relatar a minha experiência pessoal. A minha experiência pessoal é de frustração com esses trechos que me tratam como idiota. Então, é apenas isso que eu posso comentar. E aí você... veja se você considera a minha opinião importante pra você ou não. Se não for também, normal. Realmente eu acho que a minha opinião é pouco importante no geral pra muita coisa, incluindo o mangá, que é provavelmente, sei lá, se ele vai passar o One Piece como o maior mangá da história, tá ficando absurdo esse sucesso. Quem sou eu pra falar? 65 milhões de unidades vendidas até outubro de 2020. Então, né, foda-se a minha opinião. Mas, ok, enquanto tá rolando as coisas dentro do sonho, também tá rolando uma porradaria fora do sonho. Uma porradaria muito meia boca. Eu acho a porradaria do próximo arco melhor, no geral. Sim. Tem lutas muito mais legais. Verdade. Nesse, eu não lembro. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes de eu começar a gravar aqui hoje, esse podcast, que eu estou gravando no dia 25 de outubro, saiu mais um cartaz do filme, que está em cartaz lá no Japão. E tem o Rengoku lutando com aquele cara que tem umas linhas na cara.
É Akaza, o nome dele. E eu olhei, e assim, esse Akaza, ele aparece no fim de todo esse período que eu vou comentar aqui, né? Ele aparece no volume 12, naquela grande convenção dos rank patente alta dos demônios. Para de dar spoiler, porra, só li até o 11. Por que já estão adiantando esse cara? Precisava de um rank alto pro filme, é isso? Inventaram de enfiar esse maluco no filme? Aí eu fui dar uma conferida. E eu, não! O Rengoku luta com esse cara. Mas, Vitor Pipoca, praticamente qualquer vó usou um negócio na boca. É por isso que o Rengoku morre. Ah, tá! Eu só completamente esqueci a luta do Rengoku na qual ele morre. As lutas desse arco são completamente esquecíveis pra mim. Eu li esse negócio faz uma semana. Eu tô lendo faz um tempinho e eu li essa luta faz uma semana. Na verdade, eu tô lembrando agora de onde eu li, porque eu tive que ir pra uma reunião no trabalho e infelizmente tive que sair de casa. Tá. Então eu li essa luta no metrô. Eu lembro de toda a situação. Eu não consigo te dizer o que acontece na luta. Eu lembro do Tanjiro gritando pro cara, falando, na verdade você perdeu! Que é basicamente o Tanjiro chegando na floresta e falando, não, mas o controle tava com defeito, e o computador roubou. A gente ganhou, na verdade, você é bobo e tem cara de melão. E aí o Rengoku morre atrás dele. Eu lembro dessas coisas, mas o que acontece na luta? Aqui já foi, né? Não faço a mais puta ideia. Aqui ele só desistiu, né? Eu não lembro o que o Zenitsu faz. Eu mais ou menos lembro o que o Inosuke faz. Ele só desistiu, porque velho. tem uma coisa do instinto do Inosuke, que ele tá com máscara, então ele não dorme, ou qualquer coisa próxima disso. E com o instinto do Inosuke ele não precisa exatamente olhar pro olho do bicho que tá tomando o motor do trem. Então um bagulho assim. E aí ele consegue dar uma espadada no olho e tal. Eu lembro disso e só. E é, assim, absolutamente sem graça tudo relacionado à luta per se nesse arco, na minha experiência pessoal de leitura. Então, simplesmente passou pra mim. Mas sabe? é o relato Mas dele, Rengoku né? morre, então é uma puta luta. Não gostou. A minha sensação no fim desse arco, eu lembro que foi o seguinte: eu não consigo entender exatamente o que estava em jogo nesse trem. Eu não sei se a morte desse personagem valeu a pena no grande esquema das coisas. Porque quando você pensa no grande esquema das coisas, Valeu o que bastante, acontece né? tem um caso de pessoas morrendo num trem, vai investigar. E aí eles mandam o cara de mais alta patente, não qualquer. Podiam ter mandado o Tanjiro apenas. Não, manda só esse moleque aí, o Tanjiro. Mas não, mandaram o Hashira, mandaram o cara foda. Mandaram, mais uma vez, um Cavaleiro de Ouro. E nesse caso qualquer, o Cavaleiro de Ouro morre. Porra! Que merda esse cara, hein? Morreu pra nada. Porque era completo. Pessoas estavam morrendo, mas não é tipo, aquele trem era importante para algo que vai acontecer no futuro. Não, pessoas estavam morrendo. Você manda alguém e soluciona esse caso, o cara morreu. E eu olhei e falei, mas caralho, de asa. Valeu a pena todo esse esforço? Que coisa esquisita, né? Que morte meio à toa. Mas a coisa que mais me incomodou no fim desse arco foi o cara que entra no sonho do Tanjiro. E isso vai acontecer no fim do próximo arco também. Esse cara tem uma história muito interessante, muito legal. Que é o seguinte, ele tem tuberculose, se eu não me engano. Nesse mundo, nessa época, né, com poucos recursos, pessoas muito pobres e a medicina ainda em desenvolvimento e tal, o cara com tuberculose é basicamente um inválido. Ele não pode fazer nada. E ele é um invejoso. O que ele queria era ter o sonho eterno prometido pelo Enmu. Ele queria esse sonho eterno pra ele se livrar dessa vida de merda dele. E pra isso ele não se importava de matar pessoas. Isso é um arco. Isso é uma história inteira. Isso é 2, 3 volumes. E se, em vez de Enmu, um personagem que eu Então, esse é um ponto, Amador. sei o nome, porque antes de gravar eu olhei pra Wikipédia, e se a Enmu, ou o Enmu, fosse esse cara? Tivesse essa história. E essa história fosse integrada à trama do arco. Ao longo das lutas, dos diálogos e tudo mais, com esse personagem demônio Enmu, a gente visse que ele virou um demônio porque na vida dele, antes de virar um demônio, ele tinha tuberculose e ele não podia fazer nada, e agora ele pode fazer coisas, ele não se importa de matar, ou ele se perdeu nisso, ele só virou demônio porque ele queria fazer alguma coisa, e depois que ele conseguiu essa habilidade, ele acabou se perdendo na loucura e na vontade de matar, e no gosto por matar que acabou adquirindo e tudo mais. E se esse fosse o arco? Mas não, o que acontece é que várias coisinhas vão acontecendo, o Rengoku pega a pessoa pelo pescoço, mas não pode matar pessoas, então fica num impasse. O Inosuke tá com a máscara e não é pego pela hipnose do olho e tal. Eles subiram no trem e estão lutando. De lado, assim, no cantinho, você vai vendo que tem esse cara e no fim você vê um flashback desse cara onde essa história é explicada e o Tanjiro faz o momento limbo branco do Naruto e fala, oh meu Deus, que dó dele. Que é o padrão do Tanjiro, todo fim de arco ele faz, oh meu Deus, que dó dele, dá um abraço aqui, abraço metafórico do Tanjiro, porque eu sou uma boa pessoa. E é isso que acontece, em vez de trabalhar essa porra desta história que é tão interessante, o que ele faz é soltar isso num resumão de 4 páginas no fim do arco, pra gente ter um truque de um momento emocionante que não foi conquistado pela narrativa.
A narrativa foi rolando com outras coisas. Ah, peraí. Ok, essas 4 páginas, checklist, tiquei a caixinha aqui, agora você se emociona. Ah, que emoção! E é isso. E é isso que esse mangá faz. E isso vai acontecer de novo no fim do próximo arco. Porque o próximo arco também tem o mesmo padrão. É muito frustrante pra mim o padrão de Kimetsu no Yaiba até o momento. Que é, beleza, acabou o arco, eles estão tudo fodido. Aí eles vão pra um outro lugar. E aí eles se recuperam. E aí chega o ninja e fala: Oi, eu tenho uma missão, vocês vão comigo. E aí ele vai pra uma missão. E aí começa o arco. Ele simplesmente começa. E qual é a missão? Se eu entendi direito, porque eu vou dizer pra vocês, talvez eu seja burro, talvez eu seja, a minha idade mental, seja as crianças de 8 anos que eu estava zoando no começo, meu Deus, de mais explicações, talvez eu precisasse de mais explicações também. Eu sou limitadinho, eu entendo. Se eu entendi direito, esse cara tem 4 esposas, se eu não me engano, que ele deixa trabalhando no bairro da Luz Vermelha, no bairro dos puteiros, e pra ele reunir informações, e é possível que tenha um demônio no meio daquele bairro e eles precisam acabar com aquele demônio. Mais uma vez, não é um grande acontecimento que eles precisam deter, não é uma parte de um plano ou qualquer coisa do tipo. Não é algo exatamente especial. De certa forma, a moça que eu já esqueci o nome, que é o demônio, que é uma prostituta, que é uma Oiran, isso. A moça que é uma Oiran, ela tá fazendo o trabalho dela de demônio. Os dois trabalhos dela, tanto o trabalho dela de Oiran como o trabalho dela de demônio. O que o demônio faz? Come pessoa. Ela tava comendo pessoa. Não era algo especial que estava acontecendo e, sei lá, um massacre naquele... Meu Deus, que... Porra. Não. Aí, porra, não. Qual é, cara? Eu tava só comendo pessoa, matando um monte de sumindo. Foda-se, né? Porra. Qual é, cara? Tá morrendo gente pra caralho. Você fica... O demônio fica mais forte por devorar pessoas e ela era forte pra caralho porque devorava um monte de gente, porra. Qual é, cara? Bairro. Não passa a sensação em nenhum momento. Ela está lá e ela precisa ser morta porque ela está lá, porque ela é um demônio e é isso que os Demon Slayers faz. Eles slayam demons, né? E aí você tem toda uma parte de investigação, que tem toda... Tem a comédia ali, caso você ache graça. Nunca exatamente... É difícil porque eu não criei empatia ou simpatia por praticamente nenhum desses personagens. Então, por exemplo, eu tenho saco cheio enorme do Zenitsu. Se eu tô falando sério, é o cara elétrico, o loiro. Eu não tenho paciência pro Zenitsu, e aí tem todas essas piadas. Boa parte do alívio cômico é o Zenitsu. Tem uma coisa que eu acho muito estranha. Porque assim, parte da comédia são os caras vestidos de menina, né? E aí tem a piada do Inosuke ser muito bonito. Ele tira a cabeça de javali e ele é um cara muito bonito. E é aquela beleza andrógena japonesa, então ele fica uma linda menina. Sim. Quando ele é vendido como prostituta. Sim. Então tem o fato do Zenitsu ficar uma menina muito feia, do Tanjiro ficar uma menina muito feia, e o Zenitsu ficar uma menina muito bonita. Isso é uma inversão. Curso piada 101 for dummies. Inversão de expectativa. Esse cara que era um doido com cabeça de javali, na verdade é uma menina muito bonita. Então, né, humor e piadas, parabéns. Caso você goste de alguma coisa, de algum desses personagens, talvez tenha graça, não tem quase praticamente nenhuma graça pra mim. O que eu acho muito curioso é que boa parte desse período, o Inosuke fica sem máscara. E aí, vamos lá, eu li na tradução da Viz. Acho que é a Viz. Eu comprei no Kindle. Eu li em inglês. Eu não sei se é uma questão do texto americano, mas a sensação da leitura é a de que a autora, o autor, tanto faz, não consegue escrever o Inosuke como um doido quando desenha ele como um cara bonito. Porque o comportamento praticamente vira uma chavinha. E nada no personagem até aquele momento evidenciava que ele teria o autocontrole pra virar essa chavinha. Ele é a porra de um doido. Ele pega uma espada nova, perfeita, e quebra a espada. Porque ele só consegue lutar com espada quebrada. Porque ele é a porra de um doido. Por que exatamente ele age tão controladamente sem a máscara? Então isso é uma coisa que me incomodou. E aí outras coisinhas incomodaram ao longo da história. Por exemplo, assim, pequena lista que eu lembro de cabeça de coisas que simplesmente acontecem e não são explicadas. Qual é? Aí não. Porra, sei lá, velho, é um bagulho meio óbvio, né? O que a máscara representa, né? Sei lá. Não consegui entender. Eu não consegui entender. Eu acho que ele esqueceu que. Eu acho que o Kitsune esqueceu que o Zenitsu já apareceu sem máscara antes. E ele era um maluco sem máscara também. Eu acho que ele esqueceu. Eu vou chutar aqui que ele esqueceu disso. Por nada. Os ratos do Uzui.
O Uzui tem uns ratos musculosos que fazem uns serviços. Muito Eles nunca forte. são mostrados em nenhum momento, até o momento que precisa que o rato apareça pra dar a espada pra alguém. Eu não sei se é pro Tanjiro ou pro Inosuke. Os ratos do Uzui. O Uzui emprega ratos que são muito fortes. Eles vão pelos lugares e entregam coisas. E se isso tivesse sido mostrado em algum momentinho... Ah, não, sabe? não. Ele não vai problematizar os ratos que carregam espada, né? Qual é? Ai, Inosuke, cara. Inosuke. Qual é? Caralho, daqui a pouco ele vai falar, porra, esses corvos aqui são muito ruins, porra. Esses corvos aparecendo do nada, começa a falar o corvo, e aí o corvo não tem um background do corvo, e aí como é que faz com esse corvo aqui? Porra, qual é? Qual é? Aí foi too much. Porra, cara, esses são os ratos que carregam as coisas e tem uma piada que eles são parrudos, pelo amor de Deus. Toda a história tem isso, cara. Porra. O background do rato me pegou. O background do rato me pegou muito, cara. Uma cena em que ele precisa de alguma coisa, o rato aparece, ele pega, e todo mundo olha e fala, caralho, o que é isso? Ah, são os meus ratos. Pronto. 3 quadros. Meia página. Mas nem isso. Aparece quando precisa acontecer. Estritamente quando precisa acontecer. Ai, caralho. O poder do som ou da música do Uzui. Porque o Uzui, ele é o Hashira do som, beleza. Uhum. E ele tem aquelas 2 espadas que tem tipo um buraco no meio Sim. da lâmina. O Uzui não sabe exatamente o que as espadas fazem. Porque elas são poderosas. Pera aí, o Kitsune já... O arco do trem já foi? Ele não tem mais nada pra falar do arco do trem? Já foi? Foi isso mesmo? Ou ele vai voltar no assunto depois? Poderosas demais. E demora muito do ponto que isso é falado. Já foi? Até o Uzui realmente lutar pra você ver o quanto essas espadas são poderosas. Então você tem essa informação, que é, bom, ele sempre dá um golpe e sempre dá certo, então ele não sabe exatamente como... Não, ele esqueceu da luta. O que pra mim é uma evidência de que ele é um péssimo guerreiro. Porque ele não faz ideia do que ele tá Esqueceu fazendo. da luta. É como se ele fosse campeão do Evo, apertando o botão no controle do videogame, no Street Fighter. Eu não sei o que eu fiz, mas eu ganhei. Beleza. Mas tem a coisa a ver com música, porque ele é o cara estiloso, flashy, na tradução em inglês, né? Uhum. Ele é o cara estiloso e ele tá sempre querendo aparecer e papapá. E num certo momento, no meio da luta, é descrito por narração, porque são coisas que parece que a narrativa visual não consegue expressar. Ele começa a lutar e ele fala que ele vai entendendo o estilo do adversário como notas musicais. Então ele consegue lutar bem desse jeito por causa disso, porque ele vai pegando o ritmo e quando ele pegou o ritmo, ele fica basicamente inatingível. Isso não é explicado visualmente e só é explicado por narração. Sim, verdade. Apenas estritamente no momento que isso vai ser usado. Que são esses momentos, o Kimetsu no Yaiba é isso o tempo todo. O próprio Hinokami Kagura, que é o bagulho, que é uma das coisas mais importantes do mangá a essa altura, nessa metade do mangá, que é o fato de que o Tanjiro foi treinado pelo Urokodaki com o poder da água, mas ele tem meio que instintivamente poderes de fogo. E o poder de fogo dele vem de uma dança que ele via o pai dele fazer. Uhum. Como é essa dança? Porque toda vez que ele usa, eu sei que parece um monte de fogo. E eu sei que é rápido, porque a mina na luta, a demônio lá, ela fala que é rápido. Mas eu não sei como é essa dança. Qual é a sequência de movimentos? Eu vou comparar aqui com um mangá, infelizmente, perdão, moral e bons costumes, o mangá do filho da puta do pedófilo, o Samurai X, que, infelizmente, ainda continua sendo um ótimo exemplo de shonen bem feito. Uhum. Porque as técnicas do Kenshin, a técnica de boa parte dos caras, das pessoas, né, dos personagens, mas as técnicas do Kenshin elas são explicadas passo a passo. Então, quando você vê ele dar o primeiro golpe do Makakero Hino Hirameki e girar, você percebe, tanto pela narração, pelos pensamentos dos personagens, quanto pela narrativa visual, que naquele giro ele tá criando uma força centrífuga tão forte, ou centrípeta, eu nunca sei qual é qual, mas uma força dessas duas, tão forte que tá criando um vácuo no meio do espaço entre o Kenshin e o inimigo que tá atraindo o inimigo pra ele, e aí ele dá o segundo golpe. E isso é explicado, isso é construído ao longo do tempo, porque tem uma grande expectativa, e isso é importante. O Hinokami Kagura, a técnica principal do moleque, que é a porra do GIF do episódio 19, desculpa, é o Hinokami Kagura, é um ponto, é um plot point. A técnica de água não é um plot point no mangá.
É só uma coisa que ele aprendeu. A técnica de fogo é um plot point. Então isso deveria ter sido construído. Então você vai construindo ao longo do tempo as ideias relacionadas com isso. E aí quando você vê, você constrói um pontinho da dança, você constrói um outro pontinho relacionado a fogo. Você vai construindo esses pontos e aí você chega no ponto em que ele vai fazer a dança e você vê o passo a passo da dança. E você entende que ele dá um primeiro golpe de espada, e aí ele gira, e aí ele faz isso. Essa é a graça do shonen. É pra isso que mangá serve. É pra isso que a narrativa visual, a narrativa momento a momento do mangá serve. Pra gente ver a descrição dos movimentos passo a passo e sentir o movimento, mesmo que não tenha de fato o movimento. Mas eu não faço ideia de como funciona a técnica principal do personagem principal, que é um grande ponto do roteiro do mangá inteiro. Eu não sei. Eu sei que é foda. E eu sei que é importante. Esse é um ponto... E que foi abordada da pior maneira possível. Isso é um ponto justo agora que ele desenvolveu melhor a ideia. No episódio passado ele tinha comentado um pouco sobre isso, mas ele não tinha desenvolvido tanto como ele desenvolveu agora. E eu acho que é um ponto justo, de certa forma, essa reclamação dele não conhecer o que provavelmente é o golpe mais forte do personagem, nesse sentido de para ele poder ser mais catártico, você conhecer ele e entender como é que ele funciona. Mas eu vou ter que me repetir, né, de novo, que eu acho que o ponto não é esse. Então, o ponto não são os poderes. Eu acho que é uma questão mais estética mesmo. No caso fazendo uma diferença com o Samurai X, né? No Samurai X é vital que você tenha esse conhecimento. Eu acho que no Kimetsu no Yaiba ele não é tão vital assim. Então, é questão de como você quer apresentar determinada coisa. E por mais que você fale, mas porra, é o golpe dele que ele finaliza as pessoas, como é que não é vital, não sei o que. Mas são as decisões. Por quê? Porque o que acontece, as batalhas em si, elas têm umas questões mais... são respostas para além da batalha por si mesmo. E o Kenshin tem disso, mas também tem a questão do ser o mais forte mesmo, sabe? Eu sou o Batosai, pá, eu sou o mais forte e os golpes eles vão falar sobre isso. Então, eu acho que as habilidades são... E é um problema, de certa forma. As habilidades aqui são muito mais são mais ferramentas do que ferramentas de roteiro, vamos dizer assim, do que realmente quererem falar por si só, vamos dizer assim, né? Por isso que agora eu já vou aproveitar, quando no arco do trem, que ele falou que não teve peso e tal, não vou ver o remake, não precisa, né? Não precisa ver o anime, inclusive eu não gosto do anime do Samurai X, eu acho ele bem fraco. Feito em slide e tal. Se você quiser a obra, leia o mangá, que é muito bom. Mas, enfim. O meu ponto com o arco do trem é que eu acho ele muito importante por alguns motivos. Mas pra mim o motivo principal é que o ponto desse arco não é que morreu um cara super foda. Porque quem morreu foi um cara que a gente não conhece. A gente não conhece a pessoa que morreu, basicamente. A gente sabe que ela faz parte de um clã muito importante, que carrega uma tradição muito importante, e que essa tradição está se perdendo porque o pai deles, que era também, que carregava essa tradição, começou a ter várias perdas durante a vida dele e foi começando a ser uma pessoa mais hostil, vamos dizer assim, com a própria pessoa que ele era antes, com a própria tradição que ele tinha. Então, quando esse moleque morre, quando esse cara morre, o carinha lá do fogo, o que fica pra mim desse arco é que o mais importante pra esse arco foi o lance da tradição que não foi quebrada familiar por causa do outro irmão que desistiu
de ser um lutador e meio que se tornou um historiador da própria família, né? Porque tem aquele momento que é muito interessante, que é, eu lembro da nossa tradição, não sei o que, eu vou pegar um livro lá que meu pai tem. Aí quando ele vai pegar o livro, o pai dele rasgou as páginas do livro. Ele ficou tão amargurado com as perdas e tal, que meio que ele falou assim, então não quero mais isso aqui. Ele começou a beber e tal, largou as coisas e não quero isso aqui, né? Não quero mais carregar, de certa forma, esse fardo aqui, que é essa tradição e tudo mais. E o moleque meio que é uma pessoa que vai resgatar isso, né? Ele falou, não, vou atrás, vou tentar entender o que aconteceu e tudo mais. Então, acho que o grande ponto desse arco é esse, né? Que ainda tem toda uma discussão lá, que é o lance da árvore, né? Que tem o sol, que é o mais importante, e aí vai descendo, e aí a família do fogo ali já não é uma família tão importante, porque não vem do principal e tudo mais. Então ele já carregava-se um pouco disso também. Então tem questões ali que são mostradas e são, pelo menos pra mim, o mais interessante de todo esse arco, né? Essa parte final dele é bem interessante, e tudo isso acontece quando o cara dá uma mensagem pro Tanjiro, e o Tanjiro volta lá na casa lá do cara que morreu e vai conversar com o pai dele, né? Inclusive ele não consegue conversar com o pai dele, porque o pai dele nunca sabe de nada. Então é bem interessante essa parte pra mim ali. Eu acho um bom arco. Não é um foda, até porque Kimetsu não é um mangá foda. Eu acho ele muito mais interessante do que um mangá foda, mas eu acho que tem bastante coisa ali. Como sempre. Por quê, meus amigos? A gente chega na mancha. A porra da mancha. E essa coisa da mancha, aquilo me deixou frustrado, de verdade. Toda a minha experiência de leitura de Kimetsu no Yaiba é uma grande frustração. Muito bem. A questão da mancha na cabeça dele nunca foi exatamente abordada ao longo da história. E pra mim, isso era bem legal. É só uma coisa. Ele tem essa coisa na cabeça. Normalmente, esse é o tipo de coisa que você fala no primeiro capítulo. Nossa, é aquele menino com a mancha na cabeça. Isso seria importante pra história. Mas em Kimetsu no Yaiba, não. O moleque tem uma coisa na cabeça, e a história vai passando, e é só um detalhe de design dele. É interessante, é legal. Tudo bem. Aí, do nada, no meio da luta, você tem um flashback doido sobre o fato de que esse sinal na cabeça... Ele começa a lembrar, enquanto ele tá lutando, esse sinal na cabeça... Mas assim, é uma coisa... Esse ponto aqui do sinal na cabeça... Foi uma coisa até que eu também... nossa, velho, sério que ele vai ter o sinal pra ser... Mas enfim, é Battle Shonen, né? Quanto todos têm. Mas esse lance da mancha na cabeça eu não concordo de ter que mostrar no primeiro... Não precisa todo mangá falar que tem a Kyuubi dentro de você no primeiro volume, no primeiro capítulo, porra. Não é isso que tá carregando a história. A Kyuubi dentro do Naruto é o que tá carregando a história. Agora, isso nele não é o que vai carregar a história. Então, é um ponto, mas não é o ponto decisivo, tá ligado? É um sinal dos escolhidos do Hinokami Kagura. Aí, no primeiro passo, o que você tem? Pronto, ele é um escolhido. É mais uma história de escolhido. E o Hinokami Kagura é a primeira respiração. Caralho, pronto. Esse era um moleque qualquer... Foda-se. Reclame com a Natália. Eu fui olhar o Twitter e foi ela que respondeu. Então, reclamem com ela. Oi, já voltou! O Kim já bateu no PT, de treta nunca fugiu. Se tem anime da hora, ele vai! É 4, é 4, 3, 3, é 4, 4, 3, 3. Os presidentes são tudo ladrão, mas nosso Kimzinho vai denunciar. Num deputado como esse tenho que votar. Nele vou votar, vai! Aprovando parecer, obstruindo todo o mal, expressando sentimentos e mostrando sua dor. Roubalheira tá difícil, deputado vai denunciar. Licitação vai anular. Eu vou tampar número nenhum. Se a pessoa quiser votar nessa porra aí, que vote. 44, 33 é nele que vai. Sente a mudança dentro de você. Vai ser com seu voto que Kim-chan irá vencer. Vota para o deputado exemplar. Seu dever é lutar pro Brasil não sucumbir. Antes que perceba no Kim-chan irá votar. Então apoia. Caralho, o Kim Kataguiri tá... Ele tirou uma carreirinha pra gravar isso aqui, né? Pois beliscar.
Ele tá muito feliz. Nunca mente, bate forte. Vai que o central se explode. Bota forte. Nunca mente, vai discutir. Como é que é? Bota forte? Como assim, moça? Bota forte. Nunca mente, vai discutir. Você tem que admitir. Caralho, bota forte, mano. Que isso? Kim Kataguiri vem como? Caralho, ele vem forte, hein? Bota forte. Cuidado com ele. Cuidado com ele. É que, na verdade, usa a técnica que é a origem de todas as técnicas. Vou baixar esse vídeo pra pegar uns áudios aí. Pra logo em seguida, ele falar que não, isso aqui não é uma mancha de nascença. Meu pai tinha uma mancha de nascença, mas eu não tinha. Isso aqui foi uma queimadura mesmo, caiu fogo na minha cabeça. Eu tava protegendo minha irmã, ou meu irmão, não sei. Então inverte. O que poderia ser interessante, se isso tivesse sido construído pra que essa inversão fosse uma quebra de expectativa pra uma expectativa que a gente tinha. Só que a gente não tinha essa expectativa, porque isso nunca foi criado. Essa expectativa nunca tinha sido criada. E logo depois ele continua usando a técnica. E ele usa com umas manchas na cara e no olho, muito parecidas com as que mostra no flashback das tais manchas dos escolhidos. O mangá diz que ele diz que não é, aí ele faz coisas que mostram que ele é, e aí ele não consegue usar o poder. Então, tipo, foi uma montanha-russa de emoções. Então, depois de ele criar uma expectativa e quebrar a expectativa no espaço de uma página, que ele tinha falado que não ia fazer, aí não dá certo. Falei, bom, beleza, pelo menos depois de tudo isso ele se fudeu. E aí veio o grande deus ex-máquina chamada Nezuko. Porque a Nezuko, que também é um grande plot point dessa história, importa nem um pouco pra nada, tirando quando ela luta. Do nada, ela aparece e ela luta. O tempo todo ela tá na caixa, foda-se ela, deixa a menina lá, foda-se, não quero olhar pra cara dela. E aí, quando precisa, ela começa a lutar. E aí tem o... Nossa, nesse arco aqui ela deu um upgrade bizarro mesmo. É bizarro. Controle dela, do cara 4. Que também é só tipo um pequeno assustador detalhe. Não é o upgrade um pequeno dela. detalhe no meio da luta que se estende por mais um volume depois disso. A porra da mancha na cabeça dele tinha que ter sido uma coisa que tinha sido trabalhada ao longo do tempo, sabe? Talvez fizesse uma relação, se você fizesse toda essa relação desde o começo. Porque o pai dele também é um negócio que surge do nada. O pai dele não aparece nos flashbacks no começo do mangá. Ele só aparece quando o mangá lembra de dizer que o menino, o Kimetsu no Yaiba, ele sabe a dança, instintivamente, que ela luta com o demônio aranha lá. A gente não tem essa relação com o pai dele. Mas de repente, se antes de tudo isso, antes da Nezuko virar demônio, qualquer coisa do tipo, o moleque estivesse fazendo a dança, ou falasse da dança, ou falasse do pai, você podia fazer uma relação disso com, o pai fazia essa dança do fogo, essa dança do sol, tanto faz, e a gente achava super bonito, mas a gente não passa de carregador de carvão. Então você faz essa relação simbólica entre todo o potencial do fogo, mas eles são só um carvãozinho, uma coisa já queimada, uma coisa já passada, mas também tem o potencial de gerar fogo e tudo mais. Então você liga mesmo com texto, com personagens falando, com imagem, você liga essas ideias ao longo da história, e aí você ao longo da história vai mostrando pessoas, assim como eles fazem com os brincos. O brinco e o olfato deles são melhor construídos, mais consistentemente construídos, do que a mancha na cabeça. Então você vai criando essas coisas com calma, mas nada é criado com calma em Kimetsu no Yaiba. Nada é criado com calma. Essa é a parte mais frustrante de Kimetsu no Yaiba. E claro, a gente tem, mais uma vez, o padrão que foi estabelecido no... É que o Kitsune, ele tá sendo repetitivo porque isso incomodou muito ele. O lance de não ter uma explicação satisfatória para as coisas. Então, cada coisa que acontece nova, ele pensa, porra, mas isso aqui poderia ter sido melhor explicado. E aí vai criando essa bola de neve, que parece que sempre tá falando da mesma coisa, né? O arco passado, que é o flashback bonito do vilão, que poderia ter sido o foco do arco todo, mas não foi. E ao fim desse arco, eu fiquei muito frustrado com o que caralhos este arco, principalmente, quer dizer, mas Kimetsu no Yaiba como um todo. Já tem um detalhe que é... Se você estivesse esperado 2 anos e tivesse acompanhado o conteúdo líder, você saberia do que Kimetsu no Yaiba se trata, Kitsune. Mas você foi apressado. Você quis ir na frente. E não se passa na frente do conteúdo líder, né? Não se passa na frente. Toda a história do arco tem a ver com a Oiran, que é um demônio e tudo mais. E aí no meio da luta sai um outro cara de dentro dela. Que 2 é anos de E aí a luta sêmen. vira com esse cara. E ela é subalterna. Esse cara é um rank 6 lá. O que já é bem merda, né? E aí você vai vendo alguns pequenos sinais no discurso desse cara de um tema sendo construído em cima da hora no fim do arco. E depois você tem o flashback. E o flashback, mais uma vez, que nem o cara da tuberculose, é muito interessante. É um cara que nasceu muito, muito pobre, muito, muito feio, e sofria muito, e aí a irmã dele nasceu linda. E aí ele tem todas essas questões de casta social e abismo social,
e o quanto você é julgado pela sua aparência e pelas suas posses e de privilégios e tudo mais. E isso é tudo muito interessante. E você tem o fato de que ele realmente amava muito a irmã dele. Tudo que ele fez foi pela irmã dele. E você tem o discurso bonitinho do Tanjiro no fim falando... Eu vou chutar uma coisa aqui. Eu vou jogar uma coisa pra vocês aqui, na verdade. Que é uma questão que eu tenho. Que é... É uma questão do... Talvez uma própria armadilha que a autora criou pra ela. Por quê? Esses flashbacks, eles seriam legais e tal quando sendo contados antes? Sim, porque daria uma camada a mais para esses personagens, né? Mas, de certa forma, pelo menos o que se passa pra mim é que você acompanha a história de uma forma que você tem que achar que os Onis são 100% maus. Nesse ponto da história, eu acho que já não precisaria mais ter isso. Porque já vai ser a terceira vez ou quarta que isso vai acontecer. Então, eu não precisaria mais ser feito dessa forma, o lance do flashback. Mas, o que parece foi que essa decisão dela de mostrar sempre depois o flashback para humanizar o personagem depois que ele morre, acabou criando um local que talvez, se ela trocar agora a forma como ela escreve, traria uma estranheza que talvez poderia afastar o fã de alguma forma. Completamente achismo, tá? Isso aqui. Mas o que me parece é isso, que tem alguma coisa assim, sabe? No sentido de... eu tô fazendo isso porque eu tenho um plano muito específico com isso e agora eu não quero quebrar essa estrutura porque senão vai ficar um pouco estranho. Tá? Mas aí é só uma impressão, não tenho como afirmar isso de forma nenhuma. Nunca só tem uma pessoa que pode responder isso, né? Claro, não digo agora, porque você só tem um ao outro e tal. Eles de fato se amam e tudo mais. E que é mais uma dessas coisas que, se você trabalha bem ao longo do arco e faz uma relação entre os temas, sabe? Você realmente relaciona o amor desse demônio pela irmã com o amor do Tanjiro pela irmã, com o amor do Uzui pelas esposas dele, que parece ser genuíno, sabe? Não é um cara que quer 4 mina porque ele é fodão e gosta de transar muito, porque ele é um transão. Não é exatamente isso. Parece, é feito, falado como um cara que realmente se importa sentimentalmente pelas 4 igualmente, é uma coisa bonita. Você faz essa relação bem forte, bem construída, bem entrelaçada na trama, e talvez você faça uma relação maior com a questão, por exemplo, o Uzui tem um pequeno flashback onde ele fala dos irmãos dele e da relação dele com os irmãos e tal. Então, de repente, você faz essa relação de amor familiar com privilégios e preconceitos e o quanto, em certas situações, você só tem a sua família pra se apoiar. Então, eles teriam salvação se eles tivessem se apoiado em vez de sucumbir à maldade e tal. Mas não, isso é apresentado no fim do arco, literalmente quando os caras já foram vencidos, que só sobrou a cabeça deles reclamando um com o outro e dissolvendo. No fim do arco, num flashback. E o Tanjiro, ele sente isso, né? Porque o flashback é pra gente. Não é o Tanjiro que vai ver um filminho. Ele sente que essa relação deles é desse jeito e acaba. E é muito fraco. E poderia ter sido tão interessante. Tão interessante. Mas não é. Porque a história precisa correr tresloucadamente, cortando passos e cortando processos pra chegar logo num final de um jeito bizarro. Eu não consigo entender pra que tanta economia. Que a única explicação de tanta economia pra mim é o medo do cancelamento, porque parece muito que esse mangá tá com medo de cancelar, sabe? Porque ele tem 22 volumes. E aí que entra uma coisa que eu fiquei pensando bastante. Ele tem 22 volumes. Sei lá, o Bleach, o arco final do Bleach começa, se eu não me engano, no volume 50. E ele tem 74. Então o arco final do Bleach tem 24 volumes. Não, então, vamos lá. Enfim, foda-se Bleach. A Bruna falou um negócio interessante aqui. Exposed no Twitter? Como assim? Calma aí. Exposed no Twitter do que, o Arthur? Tem que... Preciso da fofoca completa, por favor. Ou foi só uma piada? Ah, droga. Ah, que droga. Foda que o problema é que todo arco parece que o vilão não quer nada com nada. É só um doidão homicida que por acaso está no caminho dos personagens. Mais ou menos. A motivação dos vilões é se alimentar de outros humanos para que eles cresçam na organização do Muzan.
Essa é a grande parada da galera que tá no topo, né? Porque o que eles querem é o sangue ficar com o sangue do cara que manda em tudo e chegar cada vez mais próximo dele, se tornar tão forte quanto ele. Isso é um ponto. Mas é que, se você pensar estruturalmente, vou ter que falar isso mesmo. É que ele já demonstrou o Muzan, ele já demonstrou o que ele faz. Ele quer ele faz não, ele já demonstrou que ele não o que ele quer, ele já mostrou o que ele faz. Já demonstrou que a estrutura dele funciona a partir do eu te dou alguma coisa, que é o meu sangue, você vai se tornando mais forte com isso. Só que se você não fizer o que eu quero, eu te mato. Então, de certa forma, você ter esse sangue, você chegando mais próximo do seu chefe, e talvez em algum momento você consiga vencer ele. Só que você consiga vencer ele já é um completar meu, obviamente. Mas é o que parece. Parece que essa estrutura ela é forte demais para você conseguir quebrar ela de outra forma que não seja essa. Então você tem que viver realmente nessa cadência de medo e de devorar para ficar mais forte, porque o mais importante não é eles ficarem devorando, é por que eles devoram as pessoas. Eles não devoram só porque eles são monstros sedentos de sangue, eles devoram porque eles são monstros que se tornam mais fortes a cada pessoa que eles matam. Isso é um ponto bastante importante. E, inclusive, por exemplo, o Tokyo Ghoul ele tem uma ideia parecida, só que no Tokyo Ghoul eles se tornam mais fortes quando eles praticam o canibalismo. Então é quando você se alimenta do seu próprio tipo, né? Então tem uma coisa diferente. Mas ele acaba... A ideia é um pouco parecida, né? Do porquê que você tá fazendo aquilo. Não é só, tipo, mal por ser mal. Você tem um objetivo por trás disso. Então tem um pouco disso. Nem todo demônio quer ficar mais... eu já não sei porque eu não li o mangá todo. Mas eu acho que tem... O que tá rolando por aqui é que o lado do musão, o lado do mais moderno, o lado das coisas do avanço, é que para você crescer nesse meio, você precisa literalmente devorar os outros para se tornar mais forte. Eu acho que a mensagem é basicamente essa, e é isso que ela tá carregando pra frente. Continuar. O Kimetsu no Yaiba tem 22, ele é menor do que o arco final do Bleach inteiro. E ele apresenta o vilão no começo. Então ele está já num arco final desde o começo. No fim das contas, o shonen de luta que ele mais me lembra é o Stardust Crusaders, o Jojo Part 3. Só que ele não sabe exatamente fazer o que é o bagulho que funciona do Stardust Crusaders. Deixa eu esclarecer aqui. Eu peço desculpa pra você que é um Jojo Fag. Eu gosto de Jojo no geral, eu acho a parte 4 a melhor parte, eu gosto muito da parte 2. A parte 5 é legal, é divertido, eu gosto da estética. Eu sou um defensor da parte 1, eu tô só no anime, né? Eu sou um defensor da parte 1. Tá certo. Meu negócio é que eu desprezo. Muito obrigado por acertar em alguma coisa nesse podcast e dizer que a parte 1 é maravilhosa. Stardust Crusaders. Eu não desprezo o Kimetsu no Yaiba. Eu fico frustrado lendo. Eu acho ele no máximo médio e sem graça, sabe? Eu tô lendo porque eu preciso entender. Mas é um mangá que eu teria largado no volume 2, mais ou menos. E nunca mais olhado na cara dele, se não fosse todo esse estardalhaço com o Kimetsu no Yaiba. Então, pra deixar claro aqui, que quando eu digo pra você que Stardust Crusaders faz umas coisas melhor, estruturalmente melhor do que Kimetsu no Yaiba, entendam que eu desprezo a estrutura de Stardust Crusaders. É isso que eu estou dizendo aqui. Porque o que Stardust Crusaders faz? Ele estabelece, logo no começo, um vilão. E coloca o vilão na casa do caralho. E a história toda é um caminho até o vilão. É estruturalmente lógico. Muito simples de entender. O que me frustra no Stardust Crusaders é que me dá muita sensação de que nenhuma das lutas está exatamente ajudando para um objetivo final, sabe? Porque vencer um Zé das Couve qualquer no meio da história não exatamente ajuda a vencer o Dio. Tirando o fato de que eles estão treinando, talvez. Só ajuda pelo fato de que antes eles estavam num ponto do mapa, agora eles estão um pouquinho mais pra frente. Não, então, Atocos, basicamente a gente tá 3 episódios ouvindo o Kitsune falar: isso aqui vende muito. E eu não aceito.
The podcast. do mapa. E pra passar um pouco mais pra frente do mapa, eles têm que vencer esse cara que não quer que eles avancem. E é só isso. Mas não exatamente colabora com a trama. A trama já está feita. A questão é, o objetivo de vencer o Dio no Estado das Cruzeiras. Se alguém tivesse chegado nele e falado assim, Kitsune, aceita que dói menos, não teria nenhum desses capítulos. Cruzeiros, é muito claro. Esse cara tá. O poder dele tá influenciando a mãe do Jotaro e precisa matar o Dio pra mãe do Jotaro sobreviver. Ponto. E segundo, por mais que as lutas não exatamente sirvam pra fazer a trama avançar, você tá inevitavelmente avançando, porque você está andando em linha reta em direção ao inimigo. É isso, esse é o truque. Mas sucesso e qualidade não são coisas que caminham juntos, assim, sempre. Então, tipo, entendeu? Posso ficar a vida inteira falando mal de alguma coisa e ela fazer sucesso por outros motivos. Do Estado das Cruzeiras. Esses dois pontos Kimetsu no Yaiba não faz. Porque a relação entre vencer o Muzan e recuperar a Nezuko não é tão linear assim. É próximo, mas não é exatamente uma coisa ligada com a outra. E eles estavam vendo métodos alternativos com aqueles médicos lá no começo do mangá e tal. Mas o bagulho foi completamente esquecido pelo mangá. Então já tem isso que é um pouquinho mais fraco do que a relação direta de causa e consequência do Dio e da mãe do Jotaro. Mas principalmente... Principalmente depois que ele levantou... Eu acho que seria muito mais interessante quando ele levantou o lance do que o Sakuda... Sakuda, sempre lembro de Sakudo. Que o Sakuda fala que é grande parte do sucesso de Kimetsu se explica porque crianças muito pequenas gostaram, e aí os pais foram tiveram contato, e aí essas duas faixas acabaram sendo o catalisador pro sucesso, sabe? Então, acho que essa discussão seria muito interessante, mas o problema é que falta mais coisas pra gente, né? Pra gente poder analisar. Eu falo nós, meros mortais que não sabemos de japonês, né? Pra quem sabe, talvez tenha muito mais já material pra levar essa discussão mais mercadológica pra frente, né? A sensação dos arcos é que não exatamente vencer esses demônios faz eles chegarem mais perto do Muzan. Porque eles não estão fazendo exatamente um trabalho de investigação. Onde está a Muzan? Em nenhum momento eles fazem isso. Eles estão só fazendo tratamento paliativo dos problemas da cidade, sabe? Não estão realmente resolvendo o problema da enchente de São Paulo. Eles estão subsidiando as pessoas a colocar uma grade maior na porta de casa para não encher a casa. É isso que eles estão fazendo. Então eles estão matando demônios aleatórios aqui e ali, sem exatamente chegar mais perto do Muzan. Se eles tivessem, tipo, a gente tá investigando o bairro da Luz Vermelha lá, porque a gente desconfia que o Muzan esteja lá. Ou então a gente sabe que é uma base de operações do Muzan. Não, a gente desconfia que talvez tenha um demônio. Mas então, tem questões aqui que... Tipo, eu não acho que Kimetsu vai ser que é um mangá, que é um case, que as pessoas... que um outro mangaka vai conseguir olhar e... Pela história em si, vai olhar assim, ele vai ler um mangá e vai dizer assim, porra, esse mangá aqui é diferente de tudo que eu já li, ele tem coisas aqui muito... Você não tá lendo coisa do Toriyama, não tá lendo um Togashi, sabe? Você tá lendo um mangá que se parece com muitos outros mangás feitos na mesma época. Beleza. Ele é parecido com muitos mangás que na mesma época. Mas, por exemplo, esse lance das crianças gostarem por se identificarem com os personagens, porque eles têm... como é que se fala? Valores mais fáceis de serem compreendidos. O lance da parte cultural que chama mais atenção. O lance da língua ser explorada de uma forma diferente, assim chamar a atenção das pessoas mais velhas, isso já é uma coisa que vai para além da estrutura e são mais no final das contas tem muito de decisões artísticas também, né? Porque você pensar em botar uns kanjis diferentes e tal para dar uma impressão de ser mais antigo, realmente, além do desenho, é uma expressão artística também, sabe? É uma decisão artística, então isso levou também a outros caminhos, né? Até, olha só que loucura, né? Porque o que pode ter acontecido, a criança tá lendo, e aí ela bateu no kanji que ela não entendeu, e aí ela pegou o mangá e mostrou pro pai e pra mãe, e aí por esse movimento, tá ligado? Do pai, da criança ter lido a Shonen Jump, não ter entendido um kanji, ter ido levar lá pro pai pra ele responder o que tá escrito lá naquele kanji, criou esse link entre o adulto e o... É bem interessante isso, né?
É uma parada bem interessante. Então, são essas coisas que às vezes fazem com que uma obra faça sucesso ou não. Mas, tipo, como é que você vai medir? A pessoa que tá escrevendo, ela não consegue medir isso. E eu acho que é até difícil você pensar, não, vou colocar isso aqui, porque talvez isso aqui faça sucesso. Se você tá escrevendo sua história, você não tá pensando nisso. Você tá pensando que ela pode fazer sucesso por outros caminhos. Então, né? E eu perdi comunicação com uma das minhas mulheres, então é uma evidência muito indireta de algo assim. Então, a gente tá avançando, mas não tá avançando pra lugar nenhum. Mas eu entendo quem continua em Kimetsu no Yaiba. E aí eu vou fazer a minha velha... Eu sou um rancoroso, eu peço perdão, eu sou um rancoroso. A minha velha comparação com o meu My Hero Academia. Porque eu entendo perfeitamente o erro de My Hero Academia. Ainda... Sim, esse é um ponto que eu não queria... Eu tô meio que deixando de lado, mas é que o Kimetsu é um mangá completamente tradicionalista no sentido mais... É que você chamar alguém de tradicionalista aqui no Brasil e chamar alguém de tradicionalista no Japão são coisas diferentes. Mas esse é um mangá que mostra, de certa forma, é que ele não chegou no fim ainda, então também não sei se é esse só o ponto, mas até aqui ele tá mostrando a importância da família, de certa forma, né? Porque que ela é importante, que ela carrega, e ter famílias de forma diferente não parece ser uma ideia muito boa, como aconteceu já naquele arco lá do Demônio Menor, tem todas essas coisas. mais, eu já tinha explicado isso no VideoQuest, naquele vídeo lá sobre o problema do My Hero Academia, mas agora comparando com Kimetsu no Yaiba, fica mais claro pra mim. Porque o que acontece... E quando eu tô falando de família, obviamente eu não tô falando de todas as famílias, tô falando de família na quesito tradicional, que seria pai, mãe e filhos, né? Quando eu digo pai, eu digo pai, tipo de um coisa homem, que acontece mulher, em My Hero Academia e em Kimetsu no Yaiba, mãe, muito uma parecidas. mulher. O pessoal zoa muito, Né? critica muito, eu já vi muito comentário por aí, do arco do Sten. Que, o arco do Sten é só uma treta num beco, como se não mudasse nada na história. O arco do trem é muito próximo disso. O arco do trem é uma briga aleatória num trem. Dura 1 volume e meio. A questão é que a sensação geral de Kimetsu no Yaiba é que ele tem um rumo certo. Porque no volume 2 você tem o vilão final. E a história avança tresloucadamente. Então você não tem aquela sensação que tem no My Hero Academia, que é real, e é um problema real, de, porra, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei quem é o vilão, eu não sei pra onde a pessoa vai, eu não sei pra onde a história vai, eu não sei qual é o plano de ninguém, tô perdido, acontece esse arco aqui, depois acontece outro arco aqui, que porra que tá acontecendo? Isso é a sensação de ler My Hero Academia. E enquanto eu tenho essa sensação no Kimetsu no Yaiba, eu sei que, no geral, a sensação de quem tá lendo é, bom, o vilão tá aqui, tem que derrotar esse cara. Mais pra frente ele vai ser derrotado. Eu já sei. É simples, é direto ao ponto. Assim como tudo em Kimetsu no Yaiba. É simples e direto ao ponto. Pra ser simples e pra ser direto ao ponto, Kimetsu no Yaiba sacrifica tudo que constrói a história. Ele sacrificou absolutamente tudo que poderia pra fazer a história andar e chegar logo no ponto que tem que chegar. E você sabe qual é esse ponto. A questão, pra mim, na minha leitura, é que é um ponto que eu tenho absolutamente nenhum interesse. Porque quem é o Muzan? É um cara que é do mal. E é isso. Então pra que eu vou continuar lendo? Eu vou continuar lendo porque eu vou fazer esse podcast até o fim. Então não se preocupem, eu não vou dropar Kimetsu no Yaiba, eu vou ler até o fim. Chuto eu que mais uns 2 podcasts eu mato. E eu vou ler inteiro esse negócio. Mas por mim eu tinha parado faz uns 10 volumes atrás, gente. Olha, eu estaria muito mais feliz. Nossa, acabou rápido, né? Foi 51 minutos esse. Bom, foi isso. Tipo, não teve tanta coisa assim pra... Então, mas ele falou que largaria no volume 1, né? Volume 1, 2 no máximo. Eu acabo não tendo tanta coisa pra dizer em relação ao que o Kitsune falou, porque já foi bastante do que ele já tinha comentado antes, né? Basicamente, esse programa, principalmente. Ele não tá só na maldade, é que ele não gostou do mangá. E ele tá percebendo os mesmos problemas se repetindo várias vezes. Quando você começa a perceber os mesmos problemas se repetindo, você meio que fica, sabe? Vai se foder essa porra, né? E pelo menos nesses 2 arcos aqui ele deu uma desistida forte do mangá, né? Não acabou não sendo um dos programas assim que ele desenvolveu mais a ideia, né? Mas uma coisa que eu achei interessante foi o lance da parte realmente do poder, né?
que realmente poderia ser mais bem trabalhado, o poder do sol lá em relação a dança, do Tanjiro. Só que ele levantou um ponto que ele mesmo não respondeu, que foi qual é o ponto de Kimetsu. E vocês já sabem qual é o ponto que eu acho. E eu acho que esses dois arcos, eles serviram para corroborar com isso. Com esse ponto que é realmente uma grande história sobre essa ruptura, o que aconteceu exatamente nessa época, uma grande ruptura entre o tradicional e o moderno, né? Não a ruptura, né? O início de uma ruptura entre o tradicional e o moderno. Isso acaba sempre me lembrando os livros do Tanizaki, que quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa do Tanizaki tem muito disso, porque os livros dele se passam muito nessa época, 1930, 1920. Então tem muitas dessas questões, né? Tipo, tem um dos livros dele, do A Quem Prefere Urtigas, tem uma história de um cara que ele, na década de 30, que ele se divorcia da mulher amigavelmente, mas não divorcia, né? Porque a vida deles continua como se eles fossem um casal, de certa forma, mas eles não podem romper esses laços, né? Porque ainda existe toda aquela pressão social para que as coisas aconteçam como elas eram. E ao mesmo tempo tem uma outra pessoa que... E aí ele vai fazendo paralelos entre pessoas que queriam ser mais descoladas, vamos assim dizer, em relação a isso, e a pessoas que ainda precisavam, que ainda preferiam ir no banheiro limpar a bunda com urtiga, que é o A Que Prefere Urtigas, nesse sentido. Porque eles... Em 1900 e... Você pensa, em 1900 as pessoas ainda não iam ao banheiro da forma que a gente conhece no Japão, em muitos locais. Eles iam ainda no famoso matinho, e tinha gente que preferia. Então, basicamente isso que rola. É uma coisa... Esse livro do Taniguchi? Do Tanizaki, na verdade. O Taniguchi é outro, né? É o mangaka. Mas... ele entra muito nessa... O Muzan em si representa essa versão estereotipada dos valores da ética protestante. Eu acho que seria mais um lance capitalista mesmo, né, do que uma ética protestante, sabe? O cara é a desconfiança em pessoa, trapaça e tramóia. A existência dele é sobre nunca confiar em ninguém, não formar laços, não acreditar nas pessoas e tá sempre esperando uma facada nas costas. Então... Sim. O espírito do capitalismo. A ética protestante... como é que é o nome do artigo dele? Caralho. Weber... ética... a ética protestante e o espírito do capitalismo, exatamente. Já tive que ler esse dele. O problema de ler o Weber é que ele é chato de ler até chegar no ponto que ele quer. Eu acho muito chato de ler. Aí quando, tipo, você lê 70% falando assim, porra, bagulho chatão, mano. Aí quando ele chega no ponto que ele quer de tudo, meio que ele fala assim, olha só, pra você é burro. Eu sei que você é burro, então pra você entender o que eu tô querendo dizer pra você, seu burro, eu tenho que te dar um contexto sobre isso. E aí ele te dá o contexto, porque ele sabe que você é burro. E aí depois ele te fala o que ele quer dizer. Aí você fala, então foi por isso que você me falou daquilo. Entendi. Basicamente ler o Weber pra mim é... Calma aí, gente. Aí... Kimetsu no protestante? Sim, mas aí pensando por esse lado protestante, entre aspas, eu concordo. Porque o Muzan é muito isso, sabe? Tipo, ele tem muito poder. Ele é muito grande, ele é o mais forte. Mas ele não pode confiar em ninguém. E o que mantém ele como mais forte é que ele é forte ao ponto de poder passar o poder dele para outras pessoas. E ele continua ainda sendo mais forte. E essa força dele é grande o suficiente para que as pessoas queiram ir atrás dele, né?
Deixa eu ver se é isso aqui. Cadê? Isso vocês viram onde? No curso de filosofia? Eu vi no curso de filosofia. Não, a Bruna eu não sei, mas eu tive que ler isso no filosofia. Mas se você fizer... Mas você vê muito Max Weber também no curso de sociologia, eu acho. Vê bastante. Aí, ó, primeiro ano de economia, que economia é a mistura de... É uma mistura de humanas com exatas, né? É uma misturinha aí de 30... Vamos lá, 20% de humanas e o resto de exatas, mas enfim. Olha aí, cara. Inclusive, esse livro aqui do Tanizaki, Diário de um Louco, se você tem o Prime Leitura... você pode ler de graça, tá? Olha aí, ó. Livros do Tanizaki de graça no Prime. Leitura. Sim, esse mesmo, Max Weber. No Instituto Federal, aí sim. Até o ensino médio. Eu fiz ensino médio no Jovens e Adultos. O famoso EJA. Fiz todo o ensino médio no ano só. Então meu conhecimento de ensino médio, ó. Uma delícia. Mas então vamos lá, hein? Eu vou fazer um negócio aqui que é o seguinte, que vai deixar algumas pessoas tristes, inclusive. Mas eu vou aproveitar que já estamos nessa vibe Kimetsu. E eu